Olá pessoal, tudo bom? Eu tô vendo que aqui a Nessa Campos está entrando aqui agora. A gente vai começando a live de hoje das 5 horas, né? Vendo o Charles Hart entrando aqui também. O pessoal tá começando a entrar. Coloquei aqui de início um jazz. Um jazz que muita gente diz que é a música que trabalha muito a questão da criatividade, né? Do improviso. E acho que é o momento e tem tudo a ver com o nosso assunto que vamos estar abordando hoje, né? Com relação ao gerenciamento de crises. Porque na hora de uma crise a gente tem que usar a nossa criatividade, tem que inovar, tem que fazer um bom planejamento, né? E eu acho que isso é extremamente importante para a gente aqui. Hoje eu vou conversar com o doutor em engenharia, né, e gestão do conhecimento, Camilo Giglio, que é professor nosso ali da AeroTD também, né? Na disciplina de comunicação e qualidade e gerenciamento de crises. Tá bom, gente? Eu vou chamar ele já aqui para o nosso papo, porque, pessoal, a gente vai falar de crise no momento que é extremamente importante a gente estar conversando sobre isso, porque estamos ouvindo muitas informações aí, principalmente na questão na esfera política, e até para deixar bem claro para todos aqui, a AeroTD é uma instituição de ensino superior, e por ser uma instituição de ensino superior, a gente não tem nenhum lado político, né? Não é de esquerda, não é de direita, não é de centro, não é de lugar nenhum. Pois a gente acredita que o local de se discutir, fazer política não é uma instituição de ensino. Instituição de ensino não é um local para a gente fazer política, defender políticos, falar mal de políticos. Na verdade, a gente tem que estar pensando sempre no bem da sociedade. E pensando no bem da sociedade, a gente acaba discutindo sobre a política. Discutir sobre a política significa discutir sobre o que está acontecendo ao nosso redor. E aí a gente vai ver essas ações e fazer uma análise crítica. E é assim que a AeroTD entende, né? Fazendo uma análise crítica, falando sobre o que está acontecendo ao nosso redor, né? Então, falar sobre gerenciamento de crise pode ser que a gente entre um pouquinho também na esfera política, mas nunca defendendo um lado ou criticando o outro, e assim vice-versa, tá bom? É interessante vocês saberem disso. E aí já vou deixando claro aqui para todas as pessoas que estão participando, tô vendo que já tem 12 pessoas participando da live, que se tiver alguma pergunta puxando para um viés, fazendo política no sentido de criticando algum tipo de partido político, pode ter certeza que eu não vou tocar para frente. E espero que as pessoas também tenham... o nosso público aqui, as pessoas que vêm assistir as nossas lives, eles são muito educados, com a cabeça aberta e sempre em busca de conteúdo novo, né? Então acredito que também vai respeitar e também nos comentários não vão estar discutindo nada sobre isso. Tá bom, gente? Vou chamar o Camilo aqui para nossa conversa. Já começamos aí a bater um papo. Tô vendo aqui o pessoal ainda acenando aqui, tô vendo a Tiele aqui, né? Mandando um oi, coraçãozinho, né? A Rosa... Tô vendo o pessoal aqui todo. Ô, Camilo, entramos. A câmera estava virada, acho que a gente acabou pegando aí um pouco do pequenininho aí. Do João. Não é tão pequeno assim, né? É. Tá grande já. Até legal para as pessoas entenderem que a gente também está conseguindo e tá usando desse momento de crise para tentar interagir com o público, e a gente está usando uma ferramenta que é o Instagram para fazer essas conversas e bater um papo, né? Uhum. E aí acontecem esses pequenos problemas. Ontem eu estava conversando e o sol resolveu bater bem no meu olho e eu disse, meu Deus, agora no meio do bate-papo ao vivo eu tive que levantar e fechar a janela. Eu disse, ainda bem que eu não estava, eu estava de roupa, estava normal, né? Eu tenho aquela ideia de que o jornalista só está com o terno e a gravata, embaixo ele está de shorts. Aqui no caso, eu estou trabalhando, ajudando no dever de casa, né? Não, a gente tem que se virar nesse momento. E acho que a gente vai bater um papo também a respeito de algumas dicas com relação às pessoas sobre como devem enfrentar essa crise, né? Mas eu vou tirar o nosso musiquinho aqui de fundo, que é um jazzinho gostoso, mas eu acho que é para a gente se concentrar no nosso papo aqui, né? Então, antes de tudo, eu vou lembrar as pessoas que estão entrando, nós já estamos com 16 pessoas. A parte de comentários aqui, eu estou vendo que o pessoal tem aqui a Carolina mandando para acenar aqui, até vou acenar para ela aqui, né? Só que eu não vou utilizar, a gente não vai ver tudo aqui, né?
O Atiele mandando aí um paizão mesmo, né? Então, falando do filhão. Ei, Kelly, tudo bem? E aí, as perguntas vão ser feitas mesmo no pontinho de interrogação que tem na lateral, até para quem não está acostumado com a questão das lives. Então, a parte de Uhum. comentários a gente não consegue acompanhar, não consegue. Ali no pontinho de interrogação, eu consigo replicar essa dúvida, a pergunta para o Camil, para poder esclarecer para a gente aqui a dúvida de vocês. Tá bom? Às vezes a dúvida de um é de outros também. Vamos bater um papo, começando o nosso papo, primeiro falar um pouquinho. Já que a gente está falando de gerenciamento de crise, qual é o conceito? Como a gente pode conceituar a crise, Camil? Então, é bastante complicado, né? Existem várias teorias aí, vários autores que atacam esse tema de pesquisa por diferentes vieses. Então, assim, isso pode variar, ele é um conceito bastante amplo, né? E para todos os efeitos, a gente pode simplificar como um antes, um durante e um depois. É um acontecimento que gera bastante repercussão, que tem um antes, um durante e um depois. Então, se a gente pegar, a gente tem alguns autores que vão olhar o gerenciamento de crise por um viés mais da comunicação, tem outros que vão trabalhar mais num aspecto voltado para questões operacionais, né, gerenciamento de risco em si, prevenção. Isso é muito comum, por exemplo, com os bombeiros, com os policiais, né, engenheiros de segurança, enfim. Então a gente tem uma infinidade de conceitos aí, mas a gente pode resumir todo o que diz respeito a gerenciamento de crise num processo que tem bastante repercussão num período anterior, durante e posterior, né? Tá. Não, perfeito. Acho que antes de para minha próxima pergunta, só deixa eu passar para o pessoal aqui também que a gente está fazendo as lives de casa, né, gente? Então, ontem a gente já teve uns pequenos problemas, às vezes, de queda de internet, alguma coisa assim. A gente não está dentro do ambiente da RTD, que lá daí já são duas internets, uma de fibra, a gente está usando a internet de casa. Então, se acontecer alguma falha, alguma coisa, a gente encerra aqui e volta de novo. E aí, uma outra coisa que é bem bacana, o pessoal está gravando essas lives, porque no Instagram ele não fica gravado. Eles estão gravando essas lives e depois vai ser tudo colocado lá dentro do blog da RTD, que é o Decore Seu Futuro. As lives anteriores já estão subindo, já tem lá do pessoal do SNA e as outras que já estão subindo. Tá bom? A minha pergunta vem Perfeito. agora na questão de... Existe algum tipo de crise, tipos de crise? Como é que a gente Tem pode, várias. então, colocar, se a gente puder fazer nesse sentido? Porque Sim, eu acho que no momento a gente está vivendo várias ao mesmo tempo, né? sim, sim. Existem algumas crises, né? A maioria delas tem um fator bem preponderante, que é a previsibilidade, né? Geralmente as crises elas são decorrentes de ou desastres naturais ou ações humanas, né? Então, quando diz respeito a ações humanas, elas são bastante previsíveis, né? Já questões naturais, devido à tecnologia que hoje em dia a gente tem, o avanço científico, elas também se tornaram bastante previsíveis, né? Então, é possível, por exemplo, saber que houve um terremoto no meio do Oceano Pacífico e se há um alerta de tsunami. Todos esses efeitos, todos esses elementos acabam fazendo parte, né, compondo o que a gente nomeia como gerenciamento de crise. Basicamente, a gente tem alguns tipos de crise comuns, né, que são crises econômicas, crises políticas, crises sociais, crise de saúde, como a que a gente está enfrentando agora, crises decorrentes de crises, que são as piores, crises com direito do consumidor, e uma infinidade que envolvem aspectos da informática, né, de sistemas de informação, enfim, vazamentos de informação, questões éticas, né? Então, existem alguns tipos já qualificados de crises que favorecem, né, o processo de gerenciamento. Esse processo de gerenciamento, inicialmente, começa com um mapeamento de medidas preventivas, né? No caso, assim, uma auditoria de vulnerabilidades. Quais são os pontos fracos que a organização tem? Ou, no caso, se a gente passar para o lado pessoal, quais são os pontos fracos que eu possuo, né? O gerenciamento de crise ele também pode ser implantado no âmbito pessoal, né? Exige bastante dedicação, resiliência e tal, mas ele é possível também ser extrapolado para o campo pessoal. Depois de feita toda essa auditoria de vulnerabilidades,
é feito todo um planejamento sobre ações que podem ser realizadas caso esse evento venha a acontecer, ou ações para evitar que esses eventos aconteçam, certo? É, e também é preciso mapear e planejar ações caso esse evento aconteça, quais são as medidas que serão tomadas. Porque quando se fala de crise, o tempo de resposta ele é primordial para que a crise se mitigue, se desapareça, enfim, que ela seja concluída o mais rápido possível, né? Quanto mais tempo a crise se prolongar, maiores são os efeitos e os prejuízos, né? Os prejuízos não só financeiros, prejuízos que envolvem outras áreas, não só a financeira. E depois vem o pós-crise, que são as medidas que devem ser tomadas para ver o que funcionou, o que não funcionou, quais são as lições aprendidas, né? Se a gente trouxer para o campo da aviação, a gente vai perceber que na aviação se usa muito casos que aconteceram com outras companhias, né? As organizações têm essa vantagem, elas aprendem com os erros dos outros. Nós, como seres humanos, nem sempre aprendemos com os erros dos outros, né? Nossos pais diziam, não faça isso, não faça isso. Aí a gente tem que muitas vezes passar por aquele problema para aprender. Infelizmente, a gente É. não aprende com os erros dos outros. Tu tocou num ponto que eu acho que é bem importante, porque nos últimos lives que a gente fez, você falou em quanto a aviação sofre em momentos de crise. A aviação é um setor muito sensível, né? Dá alta no dólar, ela já tem que estar alerta com relação a isso. Tem algum problema com relação... Tá sempre olhando. Nós tivemos agora a questão do avião da Boeing, que deu problema, então a Gol já teve todo... As empresas, elas são muito sensíveis à crise. E dessa forma, as empresas aéreas são tidas como referência, muitas vezes, nesse planejamento de crises, né? Que elas têm o setor de crises dentro das empresas aéreas, que muitas empresas não têm hoje, empresas que precisariam ter, não têm, né? A importância de um gerenciamento de crise, né? Ou fazer esse planejamento antes e fazer essa análise, a importância que tem. Depois a gente vai entrar um pouquinho nisso na situação atual que a gente está vivendo hoje, que a gente sente aí como brasileiro que falta bastante alguns setores, algumas áreas que estão precisando e que precisavam ver isso, né? Ainda mais com a questão do coronavírus, que é uma coisa que já havia lá na China, foi passando para a Europa. Estava claro para muitas pessoas já, né? Já tinha que ter começado a planejar isso antecipadamente, né? Mas eu queria falar contigo assim, ó. Em uma crise, vamos usar aí o tempo da aviação, já que a gente tem muita gente da aviação, que a gente já está com 14 pessoas aqui, tem a Fabiana, tem o Marcelo, que eu estou vendo aqui, a Donaide aqui. A Donaide é minha mãe, cara, mandar um abraço para minha mãe, tá assistindo. Olha, Minha mãe um abraço coruja, para a né? Donaide. Então, assim, ó, tem algum exemplo na aviação que a gente pode dizer como ela é tão preparada e se é possível de tirar ou fazer algo que seja bom para a empresa ou tentar reverter esse momento da crise? Sim, com certeza. Tem vários casos, né? A aviação, o plano de gerenciamento de crises no setor aéreo, ele é muito completo, né? A gente tem casos emblemáticos. Por exemplo, acidentes aéreos, né? A gente pode citar aqui alguns acidentes ocorridos no país, os últimos, né? O Air France, que tinha um voo do Rio com destino a Paris, ou o voo da Gol em 2007, né? São Paulo para Manaus, se eu não me engano. Manaus, São Paulo, desculpa. E também o último da TAM, né, no aeroporto de Congonhas. Todos esses eventos eles tiveram uma repercussão muito grande na mídia, né? E a condução foi bastante diferente em cada um dos casos. As empresas elas possuem os seus manuais, né, de gerenciamento de crise, mas muitas vezes as equipes não estão treinadas e capacitadas para atuar numa situação que exige respostas rápidas, né, e bem assertivas. Então, se vocês analisarem, por exemplo, o acidente que ocorreu com a TAM em Congonhas, a gente vê uma sucessão de erros, né, que foram cometidos na parte de gerenciamento de crise, que comprometeu bastante a saúde da empresa, né? E a TAM, por décadas, foi uma referência com relação à qualidade no atendimento e, enfim, um sinônimo de qualidade, né? Principalmente após os acidentes ocorridos em 96 e 97, onde se destacou a figura do comandante Rolim e tal. Depois desse período, a condução em 2007 do acidente foi
bastante trágico, assim, porque a gente não percebeu uma sintonia, um processo bem desenhado, né? Foram várias ações tomadas de maneira imediata, assim, né? Sem planejamento prévio, que podem dar certo, mas também podem ter efeitos colaterais bem graves, né? Uhum. No acidente da Air France, como o avião caiu no Oceano Atlântico, a Air France ela se valeu da legislação brasileira para se proteger com relação aos efeitos da mídia, né? Então, havia uma página onde eles emitiam as notificações diárias, né, com relação à atualização das informações sobre o acidente. Então, houve toda uma condução bem planejada. Eles seguiram o que estava no protocolo no manual de gerenciamento de crise. Tem outros casos bem emblemáticos, né? Como o avião que pousou no Rio Hudson, lá em Nova York, né? Aquele caso mostrou uma perícia do piloto e gerou uma repercussão positiva, né? Inicialmente buscaram, inclusive, processar a companhia, mas devido ao apelo popular, né, a perícia que o piloto teve em fazer o pouso, foi retirado, o cara recebeu medalha de honra, enfim, todos os méritos devido ao pouso, né? E ali a gente vê alguns procedimentos que são usados nos manuais de gerenciamento de crise, né? Evacuação de aeronave em pouso na água. Pode parecer uma coisa que só está nos manuais, mas ela precisa ser treinada, porque numa situação dessa, o pânico toma conta dos passageiros, né? Dependendo do tamanho da aeronave, essa evacuação ela deve ser bem organizada para que ninguém se machuque ou que não haja nenhuma confusão, né? Que permita que todo o processo seja conduzido de maneira a salvar as vidas que estão na aeronave. E tem mais um caso emblemático, né? Também dos Estados Unidos, que aconteceu com a JetBlue, né? Era Dia dos Namorados e houve uma grande nevasca, né? Já havia a previsão de que haveria essa nevasca, e então o aeroporto JF Kennedy ficou fechado. E com isso, várias pessoas ficaram ilhadas, né? Presas em Nova York. Não conseguiram, por exemplo, encontrar seus pares, né? E as companhias, a maioria delas, tomaram as medidas que estavam previstas em lei, né? Olha, lamentamos muito, vamos remarcar assim que a situação for normalizada, né? A JetBlue fez diferente. Ela aproveitou esse momento e falou: nós somos humanos, nós entendemos o que você está passando. A gente gostaria de estar, assim como você, gostaríamos de estar jantando com o nosso amor e tal, mas devido a fatores externos, a gente não conseguiu proporcionar isso para você. Mas, como medida compensatória, a gente está oferecendo para você uma passagem com qualquer destino nos Estados Unidos, para você curtir com seu amor e tal. Mandou flores para as pessoas que ficaram no destino, né? Fizeram toda uma campanha e isso gerou uma repercussão muito positiva na mídia, né? E aí a imagem e o valor da JetBlue no mercado financeiro acabou também subindo, né? Hoje em dia é reconhecidamente uma das empresas americanas com maior qualidade no atendimento, né? Então, Sim. Conseguiram a crise pode ser uma oportunidade. No momento de crise, no momento de dificuldade, acabou conseguindo reverter isso e até aumentando o valor das ações. É importante, Exato. aí eu volto até a musiquinha que a gente entrou com jazz, a questão da criatividade, né? Saber utilizar nesse momento, Sim, fazer sim. uma análise daquela complexibilidade que as pessoas estão vivendo. Aí agora eu vou te perguntar, vamos entrar um pouquinho agora no tema que está mais discutido agora no mundo, que é a tal do coronavírus, né? Como é que tu vê agora, Camil, as ações, o que está acontecendo no mundo a respeito do coronavírus? Não sei se tu Essa pode falar assim, não crise, vamos falar tanto de Brasil, vamos falar mais de mundo. Depois a gente vem para o isso, Brasil daí. perfeito. Não, essa crise ela é uma crise anunciada, né? Devido ao acontecimento que a gente teve acesso na China. Então, no início do ano, no final de dezembro, a gente ficou sabendo do surto, né? Muitas pessoas acabaram menosprezando, né, o tamanho, a gravidade da situação.
mas o fato é que o vírus ele realmente tem um poder muito grande de se proliferar e acabou ocasionando toda essa situação que a gente está hoje, né, de isolamento social. Alguns países, eles já têm isso, entre aspas, no DNA deles, né? Como, por exemplo, Japão, Coreia do Sul, eles são países que estão acostumados a lidar com crise, né? Se você pegar o exemplo do Japão, o Japão é um país que está prevenido, ele tem ações preventivas para tudo, porque é uma ilha que está lá no círculo de fogo, né? Então tem maremoto, tem terremoto, tudo que a natureza pode fazer de perigoso tem no Japão. Então, as crianças desde pequenas são doutrinadas a saber a evacuar um prédio, né, a como atuar num terremoto, o que fazer numa situação de maremoto, ou situações que envolvem, como foi o caso de Fukushima, né, rompimentos nucleares. Eles sabem exatamente, são treinados para isso, né? Eles não ficam parando e olhando, pensando o que tem que fazer. Eles reagem automaticamente, porque isso é uma espécie de adestramento, né, necessário para que eles sobrevivam lá. Então, quando eles ficaram sabendo desse surto na China, eles já colocaram em ação o plano, né, de prevenção que já existe para o país. E já foi decretado isolamento e tudo mais, a construção de leitos auxiliares, né, para atender os potenciais e futuros casos que haveriam. Enfim, foi feito todo um planejamento e colocado em execução. E hoje você vê a curva, a tão famosa curva, a achatação da curva que se fala na mídia, eles alcançaram, tanto o Japão quanto a Coreia do Sul, devido às ações tomadas, né, preventivas. Você tem outro caso também, como a Alemanha, né? Você tem o maior número de leito por pessoa. Você tem, a cada 4 pessoas tem um leito na Alemanha. E a Alemanha estava oferecendo ajuda para a Itália, para a França, justamente por gozar dessa situação. São ações preventivas, né? Ações que vão a uma visão além do alcance, digamos assim, como diria o olho de Tandera lá do Lion, né? Para quem lembra aí, Eu não Thundercats. sou desse Thundercats. tempo, vou mentir um Eu também pouquinho não. agora. Vocês não podem perceber, mas eu sou de 1992, sou novinho. É. Mentira. E, além disso, a gente tem outros exemplos de países que não seguiram, não havia um planejamento, na verdade, ou não seguiram o planejamento que havia, como foi o caso da Itália, né, da França, da Espanha, o próprio Estados Unidos, né, que agora alcançou um índice de morte altíssimo, o mais alto da, do vírus, né, da proliferação desse vírus aí. Então, a gente percebe que como essas medidas preventivas, né, esse planejamento, faz diferença numa situação de crise. Essa crise, ela não é uma crise, inicialmente era uma crise de saúde, mas ela não se restringe à saúde, né? Ela acabou ganhando proporções bem maiores, justamente por essa questão do isolamento. Então, a gente tem aí crises econômicas, né? Crises políticas, porque acabam se sobressaindo as discussões. As pessoas aproveitam essas oportunidades para tentar se destacar também, né? Infelizmente, o foco não está em resolver o problema, muitas vezes está em causar mais problemas, né? Sim. E isso acaba... Desculpa, eu ia Não, não, entrar em pode. uma pergunta, eu acho que tu vai entrar até nisso, a questão da importância da comunicação, né? Porque a gente tem hoje, cada dia que passa, a gente tem meios de comunicação cada vez mais dentro da nossa vida, né? Tu acorda de manhã, Sim. abre o celular, já tem um WhatsApp, já tem alguma pessoa te chamando, alguma coisa falando, tá na palma da nossa mão a comunicação, tu liga a TV e tudo mais. O poder que a comunicação tem em ajudar e atrapalhar no momento de crise. E aí a gente está falando agora dos países, e aí eu vejo uma das questões que tem é até qual país que está bem, qual país que está mal, qual país está gritando. A gente até nem sabe tanto com relação a isso, e que tu vem esclarecendo para nós, eu achei bem bacana. Mas tu pode entrar um pouquinho no poder que a comunicação tem dentro das crises, Camilo? Claro, ela é primordial, né? Uma crise ela pode se acentuar ou ser mitigada dependendo de como ela é contada, né? Os fatos eles ocorrem, mas as versões
são feitas por humanos, e nós somos sempre tendenciosos a determinadas perspectivas, né? Então, tem gente que vai exagerar, tem gente que vai interpretar de outra maneira. Então, dependendo de como é contada essa história, a repercussão ela pode ser muito mais intensa, né? O que a gente percebe assim é que nesse cenário atual, algumas informações acabam gerando uma histeria coletiva, né? É preciso sim se prevenir e tomar medidas para que o vírus não se propague, né? Mas tem pessoas, por exemplo, que estão usando máscara dentro do carro, né? Quando o contágio se dá por contato físico, né? Você está no teu carro sozinho, então a gente acaba é, sendo Entrando no. contraditório, né? É, eu tô sozinho comigo mesmo, trancado em casa, daqui a pouquinho a pessoa já está indo tomar banho com a máscara por causa do pavor, do pânico que está acabando ficando por causa do excesso de informação aí, né? E aí, Exato. bom, Mas aí depois a voltando, gente entra. desculpa. Eu vou tô segurando um pouquinho da questão do Brasil ainda, porque no Brasil a gente vai ver Ah, algumas tá. questões que são importantes. Mas acho que tu colocou uma coisa bem importante que é com relação a esses países, que é eles se comunicaram bem, então, pelo que eu entendi, esses que saíram bem, e não ficaram Sim. só na comunicação. Eles pensaram Não. no Se a próximo gente passo ou no que ia acontecer depois, né? se a gente Preparando os olhar como a leitos e tudo comunicação mais, né? ela é importante, né? No caso da Espanha, eles liberaram uma marcha pelo Dia das Mulheres, no dia 8 de março. E isso levou muita gente às ruas, né? E depois isso acabou gerando uma contaminação em massa, né? A propagação do vírus foi bem maior justamente porque o governo permitiu. E assim, todas as ações são ações comunicativas, né? A gente, com o olhar, está se comunicando, um sorriso, as expressões faciais, enfim, corporais e assim por diante. Mas os governos têm um papel preponderante, porque são eles que, de certa forma, estão capitaneando as informações sobre a propagação do vírus. Então, quando o governo se posiciona e faz um pronunciamento, isso influencia na maneira como as pessoas interpretam essa crise, né? Na Itália, a gente percebeu que o governo demorou a tomar as medidas que eram necessárias e isso na população envelhecida como a da Itália acabou gerando um prejuízo bem grande, né, relacionado a vidas assim Uhum. e financeiro também, né? Porque E aí eu aí acho os que hospitais vão ficando sobrecarregados e um efeito dominó. isso. E aí tu falou também a respeito da preparação, né? Tu começa a ver, olha, vai ter muito caso, vai ter muita gente sobrecarregando o sistema de saúde. Então vamos começar a preparar os leitos, vamos começar a conseguir mais leitos. É mais ou menos por aí também, né? Exato. O caso da China é emblemático, né? Aquela construção do hospital gigante em 2 semanas. Claro, há suspeitas de que eles sabiam sobre a propagação do vírus antes, né? Em outubro já havia alguns indícios, mas de toda forma a construção foi feita muito rápida, né? Então havia um planejamento. Eles estavam Sim, preparados para lidar com aquela situação e sim. conseguiram executar num tempo recorde, né? As pessoas ficaram impressionadas. Então, quando há um planejamento e as pessoas estão treinadas, capacitadas, a execução ela é rápida. Então, foi o que Uhum. aconteceu no Japão, na Coreia do Sul, enfim, em outros países como eu já citei aqui, né? Tá. Eu só lembrando pro pessoal, essa parte de comentário que eu tô vendo as pessoas fazendo, muita gente mandando um abraço e conversando e até deram risada da questão de 1992 ali na parte do comentários, mas a gente não consegue responder as perguntas que são feitas aqui na parte de comentário. As perguntas, se vocês conseguirem fazer no pontinho de interrogação que tem na lateral, fica mais fácil. Aí eu consigo pegar e abrir. Eu vi que tem algumas perguntas aqui que já foram feitas, que eu vou jogar um pouco mais para frente, porque eu acho que eu vou abordar aqui também, tá, gente? Não precisa se preocupar que eu vou responder, tentar responder todas as perguntas aqui, eu passar para o Camil responder, na verdade, né? Camil, vamos esquecer agora um pouquinho do mundo, vamos entrar um pouquinho no Brasil. E Claro. como é que tu vê as ações que estão sendo tomadas dentro do Brasil de uma maneira geral, assim? Então, a gente consegue perceber que há gerenciamento de crise quando as medidas são divulgadas, né? Todas as ações tomadas pelos órgãos de saúde municipal, estadual e federal
por mais que sejam algumas tardias, elas fazem parte de um planejamento, né, de contenção. Como eu falei, a primeira fase do gerenciamento de crises é contingência, né, é prevenção. Então, são medidas preventivas. Alguns estados acabaram decretando isolamento, né, social, alguns municípios restringiram a circulação de pessoas, né, estão com exército, guarda municipal, enfim, aparato policial nas ruas, impedindo que as pessoas circulem, justamente pela repercussão que isso tem, né? Então, são medidas preventivas para evitar que a situação se alastre, né? Então, as medidas que o governo federal, os governos estaduais e municipais têm tomado, principalmente relacionados à área de saúde, são medidas que fazem parte de um planejamento. Não acredito que existia um planejamento prévio, até mesmo porque algumas medidas elas parecem que são tomadas de acordo com o andar da carruagem, né? Os fatos vão acontecendo e as medidas vão sendo tomadas a conta-gotas, mas há um planejamento. A gente pode entrar aí num juízo, né? Que é melhor ou pior, mas há um planejamento e é perceptível a presença do gerenciamento de crises nessas situações. Né? Então, por exemplo, Desculpa, eu pode posso falar. falar só um exemplo. Né? São Paulo, eu fiquei sabendo ontem, que atingiu o número máximo de leitos já, né, com pessoas internadas. E aí eles colocaram em ação um plano de ampliação de leitos, né? Então, criaram 200 leitos no estádio, então, buscando alternativas para manter a população atendida, né? Tá. Eu vou pegar um pouquinho agora os exemplos que eu estou recebendo de muitas pessoas que estão, principalmente nos interiores, né? Que a gente normalmente vê na mídia, nos meios de comunicação, falando muito mais das capitais e fala do estado como geral, né? Mas tem situações em cidades que, e aí é o que a gente sente, né? É que tem cidades que estão lá, todo mundo em casa, mas a quantidade de leitos continua a mesma. Então, isso é uma coisa que tu colocou que é importante, porque o coronavírus, pelo que tudo indica, ele vai infectar muitas pessoas, né? Não todos, né? Tem o planejamento. Aí tu vê a preparação da crise, que tem um videozinho na internet falando um prefeito de uma cidade, diz assim, ó, olha, todos nós vamos pegar. Não sei se você já viu esse videozinho assim. Inclusive, muitos terão bem, outros não sentirão nada, os outros serão hospitalizados, outros vão morrer. Inclusive, você que está vendo também vai pegar. É uma coisa que uma preparação para uma crise que chega a deixar a gente meio assustado, assim, né? E aí... Não, a falta de planejamento, né? E aí eu vejo que, bem isso que tu falou, as pessoas falam, estão indo para a rede social, estão falando, tá muito bonito, mas e depois? O que vem, né? Isso eu acho que faz parte, eu acho que é uma coisa que está faltando. O que tu pode complementar dessa minha fala aí, o Camilo? Eu acredito que é possível, sim, traçar um planejamento, mas é necessário uma união de forças, né? O foco tem que estar em resolver o problema e não achar culpados. Esse é um dos princípios do gerenciamento de crise. Então, não é ficar apontando o dedo, dizendo que A, B ou C, né? É um momento de que todos precisam se unir para um bem comum, que é resolver o problema. Então, assim, como é que tá o som aí, pessoal? Alô? Oi? Pessoal? Alô? Como é que tá o som, pessoal? Vocês estão conseguindo? Vou convidar o Camilo aqui novamente para a conversa, que às vezes a internet começa alguma coisa papo aqui. Lembrando que a gente está confinamento em casa, então isso pode acontecer. Acho que Camilo caiu bem na hora que tu estava complementando aqui. Camilo caiu? O Camilo caiu. Pô, boa. Eu estava aqui falando, empolgado, percebi que deu um problema.
Então tá, vamos lá. Se tu puder voltar a falar dessa parte aí, complementando essa questão da preparação dos municípios e das cidades que a gente tem. Eu até lembrei de um caso de uma Claro, cidade do interior do Rio Grande do Sul que a prefeitura não tem nenhum caso, não tem nada, e tem até o exército na rua. Eu disse assim, meu Deus, tudo bem, mas legal, o pessoal está em sim. casa, está respeitando. E agora? O que mais? O que que vem, né? Exato. Assim, é preciso criar um planejamento de pequeno, médio e longo prazo. Quais são as medidas que devem ser tomadas? E esse planejamento, ele pode ser alterado, claro, mas em princípio ele tem que ser seguido à risca. Então é preciso sim pensar numa retomada, por exemplo, da economia, né? E como Uhum, isso vai ser feito. É preciso planejar os aspectos relacionados ao ápice da crise, né? Então vamos ter, sei lá, quantos milhares de pessoas infectadas, quantas dessas milhares vão precisar de leito, né? As cidades estão preparadas? O foco está nos grandes centros, justamente pela uma maneira como o vírus se propaga, né? Então essas ações elas devem ser pensadas, planejadas e, claro, tudo isso envolve custos, né? Então é preciso pensar em soluções que sejam viáveis. sim. Porque também não adianta ficar no mundo das ideias e falar, vamos, né? Na época da Copa do Mundo, se construiu os estádios e as pessoas reivindicavam, né? Mais escola, mais hospitais, menos estádio, não queremos a Copa. Mas não adianta muitas vezes você criar um hospital se não tem material, recursos humanos para atender a população. Então, existem casos no Brasil que você tem as estruturas prontas, mas você não tem o funcionamento em si, né? Então, é preciso pensar de uma maneira sistêmica, né? Olhando para todo o país e montar um planejamento que atenda às diferentes realidades, né? Estaduais e municipais, Sim, com aporte do governo federal. e aí a gente tem uma outra situação que é o que eu vou conversar contigo agora, que é a questão a crise que gera outra crise, né? Nós estamos vivendo um momento agora, uma crise que foi gerada por causa do coronavírus. A gente está falando do Sim, governo está liberando auxílio para as pessoas, e aí a gente começa a ver que deu bug no sistema dos bancos, sim. né? Então a gente vê assim, ó, vai auxiliar 60 milhões, aí de repente 2 milhões de acesso travou. Disse, meu Deus, 60 milhões, 2 milhões entraram hoje. É. Não houve uma Um questão de, olha, o planejamento? que está acontecendo, qual é o planejamento? E aí eu vou te perguntar uma outra coisa, são cenários, né? Dentro da Sim, administração, eu pegar os professores de plano de negócios que trabalham muito com isso e dizer assim, olha, a gente tem que fazer um cenário otimista, um realista e um pessimista. Eu acho que isso também é exato. importante, né? Exato. Quando a gente monta um planejamento, né, para gerenciar a crise, a gente acaba identificando quais são os possíveis cenários que geram problema, né? Então, as perguntas são sempre voltadas para os problemas que a empresa tem e a gente classifica, a gente cria uma classificação no nível, né, a intensidade que essa crise pode ter. Então, ela pode ser uma crise simples, moderada, aguda, a gente vai criando, ou verde, laranja, vermelho. A taxonomia pode variar de acordo com o planejamento, né? Mas, de modo geral, é preciso esse planejamento para classificar os tipos de crise, né? E uma vez feito isso, por exemplo, você citou aí o caso do acesso simultâneo de 2 milhões de pessoas, né? Num universo de 60 milhões. É pequeno. Não chegou nem a 10%, né? Sabendo a situação que a gente se encontra, é preciso então ter um plano B. O gerenciamento de crise se caracteriza por planos, né? Plano A, plano B, plano C, plano D, E, F, G, H, e a gente pode extrapolar isso para a vida pessoal também, né? Mas no caso do governo federal, provavelmente esse acesso simultâneo derrubou o servidor, né? Era muito acesso, o servidor não aguentou. Como é que você pode tomar uma medida? Para quem trabalha na área de TI, sabe que hoje em dia a gente tem servidores na nuvem, né? E isso ele se dilata e se contrai de acordo com o número de acessos. Você não consegue derrubar um servidor desse. É o Sim. caso, por exemplo, a gente teve semana passada, se eu não me engano, uma votação recorde no Big Brother, né? Citando coisas do cotidiano aí. Como é que tantas pessoas conseguiram votar simultaneamente? Porque
houve uma preparação, né, um planejamento, e na hora do pico, foi executado. Então, assim, a gente precisa ter um acesso simultâneo de 1 milhão de pessoas. Beleza, vamos acionar aqui o plano B para o servidor não cair. A gente vai monitorando, né, para que isso não se torne uma crise, não se torne agudo. Então, é possível, sim, planejar e tal, mas como eu disse anteriormente, é preciso planejamento, bastante resiliência, né? Tem que ser persistente, e envolve custos. Sim. Envolve Não, custos. às vezes aí vamos entrar na questão da criatividade também e ter e saber o universo que a gente está, né? A análise certa, né? Será que também às vezes a mudança de data também já não ajudaria? Porque hoje conciliou com muita vencimento de pagamentos, pessoas Sim, que eu sei porque a minha esposa é financeira, ela diz: meu Deus, eu não estou conseguindo pagar as contas, eu não estou conseguindo fazer. Já está tão difícil não exato. poder ir no banco, agora eu estou tentando fazer os pagamentos, está tudo travando. O pessoal da contabilidade ela entrando em contato dizendo assim: nossa, tá tudo. Claro, por causa da sobrecarga que acumulou tudo. Então, a Sim. criatividade, essa análise precisa ser importante, né? Lembrando, gente, algumas desculpa, só empresas têm deixa eu falar tomado, aqui, Camil, que claro. lembrando assim, ó, que a gente está falando, questionando algumas ações que tem aqui, lembrando que isso não é nenhuma viés partidário ou político, né? Então, porque a gente está falando de ações que são tomadas, a gente deu o exemplo aqui agora da Caixa Econômica, mas não posso deixar de falar e elogiar essa ação também, né? Que está Sim, sim, começando a ver a parte econômica, que muita gente está com dificuldade financeira, então, de certa forma, está entrando para auxiliar também, né? Essas com pessoas, né? certeza. Mas a gente está E assim, falando do gerenciamento da crise em si, mas a ação foi boa, claro. meu ponto de vista, pelo menos, né? Sim, 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 sim. Eu Vai concordo auxiliar muita contigo. gente. Com relação a essa parte de criatividade, a gente percebe que várias companhias no país estão tentando tomar medidas, né, que são medidas que fazem parte de um gerenciamento de crise, para evitar maus maiores. Eu não sei, me deu um branco agora no plural, desculpa. Mas assim, evitar um mal maior, que é justamente, por exemplo, uma demissão em massa, né? Então a gente percebe que algumas companhias estão reduzindo a carga horária de trabalho, algumas estão antecipando férias. É um momento bem delicado, né? Que exige uma compreensão da nossa parte também, porque a economia ela está estagnando, né? Isso tem uma repercussão muito grande, já que o nosso modo de vida é em cima, né, de um sistema econômico. Então as pessoas vivem de compras, né, e vendas e esse sistema então ele precisa estar funcionando para que as pessoas tenham acesso aos bens de consumo. E então é uma situação bem delicada, né? Mas são medidas que são criativas justamente para evitar maus maiores, né? Nós estamos numa situação tão complicada que eu estava passando, eu tive que sair da minha casa para ir até a empresa para pegar uns documentos. E aí, no meio do caminho, encontrei um cara lá cortando o cabelo. Agora já está liberado, né? Mas um pouco antes de ser liberado, a questão dos profissionais autônomos aqui na cidade de Florianópolis, ele estava todo escondido, tentando pegar alguns clientes que queriam cortar o cabelo e ele estava cortando o cabelo. Eu disse: meu Deus, parece que eu estou traficando corte de cabelo. Mas ele disse assim: o que que eu vou fazer, né? É, Se eu não tenho o que comer no final do mês, eu dependo da receita diária dos meus cortes de diária, cabelo né? para poder pagar minhas contas para chegar no final do mês. Então, é uma crise de saúde que gerou outras crises que, de certa forma, esses auxílios vieram auxiliar também, né? Mas a gente vê também uma outra coisa que eu quero ver contigo. Eu acho que dentro da aviação, Camilo, eu acho que nunca se imaginou também um cenário tão complicado, porque a aviação, por exemplo, ela parou praticamente tudo, né? O Sim, país para também. Não é aquela crise financeira que tu mexe com os papéis. Não, tu pode fazer o que for, a pessoa não sai de casa para produzir. Eu acho que isso é que está bem complicado, né? Eu acho que o sim. Brasil, nesse setor, acho que ele até está saindo bem perto de outros, né? Não sei como é que tu vê isso. A gente tem até um infográfico que mostra o movimento de aviões em fevereiro na Europa e no final agora de março. É gritante, eram muitos aviões no mapa, assim, né? Os voos diários, um número bem elevado, e atualmente você vê uns pontos pingados, até mesmo porque existem restrições que foram tomadas, né? Como o Trump
ele proibiu voos da Europa para os Estados Unidos, né? Uma medida preventiva. No Brasil, a gente tem algumas companhias que se destacam aí nesse cenário, né? A Azul, ela iniciou uma campanha liberando as passagens aéreas para os profissionais da saúde, né? Para auxiliar na mobilização desses profissionais, né? Tão exemplares nesse momento, todo mundo ressaltando a importância, né, deles para a nossa sociedade. E aí depois algumas outras companhias também entraram na onda, né, a Gol e a Avianca, a TAM, a Avianca, afinada Avianca, né? Que também é um ótimo exemplo para se falar sobre gerenciamento Isso. de crise, né? Sim. Aprender com os erros dos outros, no caso. Aham. Mas são companhias que têm demonstrado bastante confiança, né? Eles têm, algumas companhias adotaram férias antecipadas, né? Ou afastamento não remunerado, tentando minimizar os impactos que essa crise está tendo. Para a aviação, é gritante esse impacto. Se vocês, para quem acompanha a Bolsa de Valores, o preço das ações das companhias aéreas estão lá embaixo, né? E, enfim, é um cenário, é um setor muito sensível, né? A É, aviação é muito sensível. analisando. Desculpa, eu te interrompi. Não, não, claro. Eu vou fazendo uma análise do como é que as empresas aéreas estão passando. Elas estão passando assim, ó, olha, ninguém pode voar, né? Então ela não tem receita nova. Então não tem Sim, gente comprando passagem. A receita aquela que ela tinha, ela está tendo que devolver, porque as pessoas estão pedindo reembolso, né? E reembolso. as ações acabaram despencando. Então é uma situação assim, e principalmente falando da nossa aviação brasileira, o dólar está lá em cima. Então a coisa Ah, sim, aqui ainda tem o dólar. é, então, assim, ó, é uma coisa de quanto ela é sensível e quanto ela sofreu por causa dessa crise. Mas aí a gente até conversou nas lives anteriores, falando com relação ao potencial que a aviação tem no Brasil. Então, a Ah, tendência sim. é, quando acabar, volta tudo ao normal e, graças a Deus, nós viemos de 2 anos de fartura, vamos dizer assim, né? 18 e Sim, sim. 19 foram muito bons para as empresas, né? Então, vamos torcer que isso acabe de uma vez para as empresas aéreas voltar tudo ao normal. Uma vez normalizada a situação, né? Aham. As companhias vão voltar a todo vapor, porque, assim, vários compromissos foram adiados, né? No mundo empresarial, enfim, no âmbito pessoal também, viagens, férias, várias coisas foram replanejadas, né? Uhum. Então, a tendência é que as pessoas voltem com muita sede ao pote. Sim. E E aí aí vai tem ser o uma, momento de E aí se tem uma outra reestruturar, né? pergunta, Camil, que eu vou te fazer que tem tudo a ver. A gente tem, eu tô tá cuidando sempre do horário, eu fico olhando para cá, gente, porque eu tenho um computador aqui do lado. Então eu tenho que cuidar do horário porque o Instagram, assim, ele deu uma hora, ele corta, né? E eu queria falar um pouquinho com relação à questão pessoal. Como as pessoas podem se planejar para uma crise ou pode... Gente, eu tô vendo aqui as perguntas, não tem muito, mas essa aqui foi da Marisol, que ela botou aqui. Ó, como podemos iniciar um planejamento de crise pensando, acho que daí na questão, nossa, a gente consegue? Como é que a gente vai Pessoal, conseguir sobreviver a essa crise que nós estamos sofrendo agora dentro de casa? perfeito. Acho que o isolamento social ele não está sendo fácil para ninguém, né? É um momento que a gente pode usar, inclusive, para autoconhecimento, descobertas, Uhum. mas ele acaba quebrando com uma rotina que a gente está acostumado, né? E o ser humano ele é um ser sociável, ele precisa de outras pessoas para se sentir com bem-estar, né? Então, o planejamento para um gerenciamento de crise no âmbito pessoal, ele começa porque os especialistas têm dito, né? Criar uma rotina. Então, é muito importante você estabelecer uma rotina na sua vida, né? Então, assim, eu vou acordar, então, por exemplo, quais são os pontos que meus pontos preferidos? O que eu gosto de fazer, né? Ah, eu gosto de ler. Eu não posso esperar uma crise acontecer para me dar conta que eu não tenho livro em casa, né? São coisas muito simples, mas que a gente pode fazer um planejamento. Então, se a gente tem um planejamento falando, olha, então, pela manhã eu vou fazer atividade física, que é uma coisa que a gente precisa fazer também para liberar endorfina. Ah, mas eu tenho preguiça e tal. O início é sempre mais difícil, mas Sim. se a gente segue um planejamento, a nossa produtividade aumenta bastante.
Isso já está constatado, inclusive, nas organizações, né? Onde muitas companhias elas exigem que você mande um planejamento semanal. Como vai ser a tua semana? Né? O pessoal que trabalha com gerenciamento de projetos está acostumado com isso. Então, você tem que ter um planejamento de como vai ser a tua semana. Ah, mas isso eu É, posso alterar, né? Tal coisa pode ser alterada. Tudo bem, mas em princípio você tem que seguir à risca o que foi planejado, né? Que aí você consegue aumentar a tua produtividade, o teu bem-estar, você consegue separar o horário para diversão, o horário de ócio, o horário de trabalho e assim por diante. essa questão do planejamento, de ter o cronograma das atividades é importante. Até tu falou de uma coisa de atividade física, puxa um pouco a live de amanhã. Eu até brinco, pessoal, toda sexta-feira é o dia de chutar o pau da barraca, é o dia de aproveitar, de dizer, graças a Deus chegou o final de semana, mas a gente está vivendo no final de semana, então essa sexta-feira a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai fazer uma live daí com o Robson Fernando de Oliveira, que é profissional de educação física, né? Ele é da Treine Legal. Bem, ele é fundador da Treine Bem. A gente vai falar um pouquinho sobre atividade e a questão do ócio. Né? Tem muita gente, não Sim. sei quanto a vocês que estão aqui assistindo a gente, quanto a ti, Camil, mas eu estou comendo e acho que as camisetas já estão começando a ficar um pouquinho apertadas. E isso tem me deixado um pouquinho preocupado. Eu estou começando a acordar de manhã, que eles estão com um programa de exercício toda manhã auxiliando, né? É, E aí, por exemplo, você tocou, desculpa, Juan, você pode tocou num falar, pode assunto que falar. é bem importante. Não, Quando a pode gente, falar. ser humano, de modo geral, quando a gente fica ansioso, a gente desconta nos dedos, na comida, né? Ou em algumas fugas, né? E a ansiedade, ela está presente em todo ser humano. Então, essa questão da alimentação é muito importante a gente estabelecer horários. É uma coisa que eu aprendi com o meu pai. Meu pai é uma pessoa muito rígida com relação a horários, né? Parecia da aviação, inclusive, né? Tem horário para tudo e tal. E, e a gente tinha os horários de alimentação muito rígidos, assim. Eu tento seguir isso o máximo possível, porque faz diferença em como a gente vai passar o dia, né? Você tem, opa, Uhum. tá na hora de comer, opa, tá na hora de tomar café. Porque senão a É. gente começa a comer, 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 e aí a coisa desanda, né? É, bem por aí. Aqui a gente gosta muito de pipoca, então o estoque de pipoca a gente está sempre Pipoca é refazendo, né? bom. Fazendo, pega fazer E uma faz bem pros pipoquinha. Não, dentes, vamos né? ver uma TV, vamos fazer não sei. Vai fazendo, comendo uma pipoca. E aí assim vai, né? Eu tô começando a me preocupar com as camisetas. A hora que a camiseta. Ontem eu fui fazer a live, na hora que eu botei a camiseta, eu disse, ó, meu Deus, cara. Acho que agora começou. Eu não tenho balanço em casa, não estava tão É. preocupado. Agora comecei a ficar mais, né? Ou ela encolheu, né, Juan? Vamos pensar pela perspectiva Pois positiva. é, né? Pode ser também. Essas máquinas de lavar hoje em dia, Aí tá uma outra coisa que tu colocou, né? Vamos pensar que ela encolheu. A questão de quando a gente vai pensar no planejamento de crise é encará-la de frente, né, Camilo? Porque sim, também não dá para esconder, né? A crise, ela não. está aí presente para nós e a gente não vai ter como esconder. Isso é importante ressaltar. E É. porque se a A gente gente tem um esconde. lema, né? Desculpa. Pode Pode falar. falar, desculpa. Não, não, só ia Não, dizer, então, se a a gente gente tem um esconde, lema não na. adianta. Ela vai bater na É, nossa porta de qualquer jeito, né? acho que deu um delay Deu, aí. tá. Não, a gente tem um Não, lema já na finalizei. no gerenciamento de crise, que é não adianta jogar poeira para baixo do tapete. Porque essa poeira vai acumular em algum momento, ela vai se tornar visível e vai ser bem pior. Então, quando a gente tem um problema, a melhor medida é solucionar imediatamente. Porque esse problema, a tendência é que ele vá crescendo, né? Isso acontece muito em relacionamentos, né? No âmbito pessoal, por exemplo, você está com um problema com alguém e você não conversa com essa pessoa para resolver. E isso vai se tornando o problema maior, né? O sentimento ele vai ficando acumulado. Então, quando você resolve de imediato, a tendência é que as coisas, os impactos minimizem, as coisas se apaziguem, né? Então, a indicação é sempre que atacar o problema de frente, o mais rápido Sim. possível. E aí vem bem na parte que a gente veio conversando aqui agora, até agora, com a questão de gerenciamento de crise, é atacar o problema de frente o quanto antes melhor, né? E se a gente tiver um planejamento, melhor ainda. Camil, a gente já está chegando no final da live aqui. Eu queria saber se tu tem Perfeito. algum recado para dar para esse pessoal que está nesse momento de crise agora, alguma colocação que você gostaria de passar para o pessoal. Pessoal, assim, no mais, além de tudo que foi dito, né, posso até me tornar um pouco repetitivo,
é o momento que a gente tem para olhar para dentro, né? Para a gente olhar para outras questões. A crise, ela traz muitos sentimentos negativos, né? Muitas repercussões negativas. Mas vocês podem olhar para os aspectos positivos, usar melhor o tempo. O tempo é tão precioso e a gente menospreza tanto ele, né? Então agora a gente tem tempo para fazer coisas dedicadas a nós, né? Práticas para a gente se tornar um ser humano melhor, né? Evitar ficar apontando o dedo e buscar soluções, porque quando a gente foca muito em achar os culpados, a gente perde a energia e acaba não resolvendo o problema em si. Então, se vocês puderem, na medida do possível, já que todos nós somos seres humanos e todos nós erramos e todos nós também entramos, né, passamos por ansiedade, entramos nas neuras, então, na medida do possível, é tentar tomar algumas medidas e olhar para o lado positivo de tudo isso, porque uma coisa é certa, né? O vírus ele está mutando e ele vai chegar no estágio que o ser humano é extremamente adaptado, por isso que estamos onde estamos, né? Chegamos onde chegamos. Então, pode demorar um pouco, mas tudo vai voltar ao normal. E a gente pode aproveitar para voltar como seres humanos mais completos, mais iluminados, né? Uhum. Se tem um recado, é esse que eu poderia dizer. Sim, não, perfeito, Camilo. Eu quero te agradecer. Eu acho que eu estava tão preocupado desse nosso bate-papo até anteriormente, porque quando a gente fala de crise, a gente vai falar de temas sensíveis e a gente que acompanha as redes sociais, acompanha o que está acontecendo aí. Eu fiquei um pouco preocupado porque os ânimos estão muito exaltados, né? Mas principalmente Exaltados. no início, né? E então, mas no final está tudo fechando com chave de ouro. Até agradecer a presença de todo mundo aqui. Tem uma pergunta aqui só da Tiele antes da gente finalizar. Vamos ver aqui. Como o Camilo mencionou, após a crise também acredito no aprendizado que tudo isso trará. Alguma coisa para falar para a Tiele aí? A Shelley é queridona, né? Já foi minha aluna, inclusive na disciplina de gerenciamento de crise. Basicamente o pós-crise é, é um momento de rever todas as ações que foram feitas e tirar as lições aprendidas, as boas práticas. O que foi feito com excelência, o que precisa ser melhorado. Então, pós-crise ele é muito importante para um momento de avaliação. A gente, como eu falei agora há pouco, a gente pode utilizar esse momento que a gente está tendo mais tempo para a gente, para fazer esse tipo de avaliação, né? O que Uhum. temos feito, o que pode ser melhorado, quais possibilidades a tecnologia nos permite, né? A gente às vezes tem uma resistência grande ou acaba subutilizando as ferramentas que a gente tem a nosso dispor. É um momento de crescimento, na minha opinião, é um momento de crescimento. Né? Não, perfeito. Espero que todos nós sigamos esse caminho. Eu tô preocupado aqui porque daqui a pouquinho o nosso Instagram vai cortar a nossa live. Vai cair. Vamos ter que finalizar por aqui, Camilo. Eu queria agradecer muito a tua fala aqui, essa conversa que a gente teve, porque eu acho que deu uma acalentada no coração das pessoas aqui. Eu acho que foi bem bacana. A gente conseguiu entrar em temas sensíveis de forma madura e trazendo dados e conhecimento e trazendo, acho que fazendo com que as pessoas estão aqui. Eu costumo dizer que a educação a gente evolui sempre, né? Então, quanto mais a gente estuda, Com quanto mais certeza. a gente se prepara, quanto mais a gente conversa, quanto mais se basa, a gente acaba evoluindo cada vez mais. Então, agradecer pela tua Perfeito. presença. Tá bom, Camil? Um forte abraço e eu estou falando Imagina. com todos os convidados. A gente teve convidados aqui, o Amorim falando da questão de como ele vivenciou lá na Europa, vindo para cá, nessa questão da pandemia, a importância da aviação. A gente teve o Sindicato Nacional dos Aeronautas, a gente teve o pessoal falando sobre recrutamento e seleção, o Ricardo falando como é que está a situação do profissional da manutenção. A Bastante manutenção. gente aqui, o pessoal da People, né? Até mandou um abraço ali, parabéns pelo tema. Valeu, obrigado. E agora fechando agora contigo, e amanhã a gente tem para fechar com chave de ouro o pessoal da Treine Bem para falar um pouquinho de exercício e atividade física. Obrigado, viu, Camilo? E deixo o convite para mais para frente, de repente, a gente voltar a falar um pouquinho de crise. Vamos deixar Claro. porque cada dia está vindo uma informação diferente. Tá bom? Fico à disposição. Se a gente quiser adentrar mais nesse assunto de como fazer o planejamento, estou à disposição lá. Obrigado Sim, pela tá. audiência, pessoal. Forte abraço aí para todo mundo. Eu vi algumas mensagens aí, alguns amigos pessoais passando aí na live.
né? A namorada, enfim, todo mundo conectado. Que bom. Não, perfeito. Tá bom, então. Um forte abraço, Camilo. Valeu, gente. Um abraço.